Saravá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo. Eu sou Silvia Garcia, sou mãe pequena da tenda de Umbanda do Pai Benedito das Almas. Peço licença e convido vocês todos a estudarem conosco. Estão aqui presentes todos os nossos filhos de fé. Esse estudo é voltado para os filhos da casa, mas todos são bem-vindos, todos são convidados, todos aqueles que tiverem interesse em estudar. Em outro lugar, aí já voltando, eles se prepararam, aí o Laferche preparou toda uma equipe para vir se infiltrar ali naquele templo perdido e conseguir combater Laribor, mas, acima de tudo, combater a divindade negativa a qual Laribor servia. E aí, gente, vai para uma mecânica que, olha, passa era, entra era, passa, o vento vai, o vento vem, e as coisas continuam muito parecidas. Laribor, na verdade, ele era um mago caído, mas ele era um servo, ele estava servindo a uma divindade trevosa, negativa, para seu próprio benefício. Então, essa divindade, que era extremamente poderosa, vigiava e protegia Laribor em todas as suas maldades, e Laribor, em troca, fazia sacrifícios humanos para essa divindade negativa. Ô mãe, você está falando de divindade negativa, mas divindade não é só de Deus? Eu estou falando de seres trevosos, poderosíssimos, que ele chama de divindades. Só que são divindades negativadas, divindades negativas, que se alimentam desse sangue humano, não é bem do sangue, mas é da energia vital, né? Desses sacrifícios feitos em seu nome. E aí, gente, essa divindade negativa era extremamente poderosa e ficava escondida, recolhida, e mesmo recolhida, ela conseguia vigiar tudo que estava acontecendo em volta. Então, o que que acontecia? Para tramar todo esse plano, para poder ir lá atacar o Laribor, o Mei Laresh, o Mei Laferche, que era o amigo dele lá violento, juntou a equipe e eles se recolheram espiritualmente dentro de um cristal de quartzo. Ai, mãe, que viagem. É mesmo, né, gente? Queria eu viajar para dentro do cristal. Mas esse não é o único livro do Saraceni que fala disso. Gente, quando ele fala que ele entra dentro do cristal, não é, quer dizer que ele, pessoa, o seu espírito consegue acessar esta outra dimensão por intermédio do quartzo, que é um portal. Pausa. Existem muitos livros do Saraceni que falam que, na verdade, quase tudo na natureza pode ser um portal, ou é um portal, para outras dimensões, tá? Então, existem muitas, muitas dimensões. Só que nós não temos acesso a elas com tanta facilidade. Alguns poucos espíritos têm acesso, né? Conseguem acessar essas outras dimensões que muitas vezes não são nem humanas, tá? Por isso que eu tenho certeza que vocês, tatuzão, vocês não viram o vídeo que eu mandei no grupo, porque ninguém comentou nada, né? Não deu tempo. Olhem aquele vídeo, é um pouco viajado, mas é uma comprovação científica, já é antiga, tá? Da existência dessas outras dimensões e de que a nossa consciência, ele não fala nem espírito, porque não é uma coisa exatamente religiosa, tá? É um artigo voltado mais para o lado científico, de que o nosso consciente pode interagir com outras dimensões. A gente chega a dar nó na cabeça. Olhem, pensem, falam, não, não é para mim ainda, mãe, um dia eu vou entender isso. Também não é para mim, eu coloquei lá, eu joguei a dica, ó, leiam e reflitam. Para a gente não tratar as coisas como verdade absoluta, porque a gente não sabe o que a gente não sabe. Eu gosto dessa frase. Você não sabe o que você não sabe. Por quê? Você não sabe, né? Então, e é mais ou menos essa ideia aqui.
Então, a consciência deles vai para essa outra dimensão, onde eles não podem ser ouvidos, né? Por esta divindade negativa, que é muito poderosa. Ela é uma divindade tão poderosa que ela consegue acessar, ela consegue sentir os pensamentos, as emoções e as palavras das pessoas ali onde ela está vigiando. Então, isso é uma coisa muito difícil de lidar, muito difícil de combater. Então, eles foram lá, tramaram todo o plano, que eles iriam entrar infiltrados, e depois voltaram para o corpo, e tinha uma equipe toda de MEIs, de magos, preparados para trabalhar junto com eles, tá? Então, eles se encontraram, voltaram, né? E Lafeche contou ao senhor Tranca-Ruas, né, o que eles iriam fazer. Olha, Celcha rejuvenesceu e está prestes a ceder às ameaças de Laribor. Ele falou: eu acredito que Laribor não vá matá-la, mas sinto nada poder fazer contra as duas suas filhas que ele vai sacrificar. Ele fala: o sagrado Ogum cuidará delas, Mei. Por isso, não importa o que aconteça. Mantém-se no silêncio absoluto, não emita qualquer suspiro mais emotivo. Tens de ser entre os fortes o mais forte de todos, pois do teu silêncio dependem a tua vida e a minha, porque se descobrir, tá todo mundo morto, né? Aí ele fala: pedes o impossível, Lafeche. Minhas filhas serão sacrificadas. Você sabe o que que significa isso para um pai? Aí o Lafayette fala assim: eu também já tive filhos mortos e sacrificados que até hoje eu não consegui encontrar. Então, as coisas são assim, ele falou: você tem que ser forte. Você não pode se entregar. E se você se dominar pelo emocional, você vai ser descoberto. Então, o que eles fizeram? Eles entraram disfarçados no templo, todos maltrapilhos, sujos, e disseram assim: a gente estava lutando para o Senhor das Trevas lá no templo da Luz Dourada, e o templo lá está quase tomado, tal. Então ele assumiu, ele inclusive sabia o nome do comandante que tinha sido morto lá, pegou o nome dele e falou assim: não, eu sou fulano. Ele falou: o nome dele era Refesh. Ele falou: não, eu sou o capitão Refesh, eu vim aqui e tal, meus homens, pedir abrigo para vocês, tal, para servir ao senhor Laribor. E eles entraram no castelo, né? Só que os aposentos deles ficaram próximos ao do senhor Tranca-Ruas. Eles conseguiram trocar olhares ali, não podiam conversar muito para não estragar o disfarce. E com esse disfarce eles conseguiram ser integrados ao exército de Laribor, né? Mais tarde, quando eles já estavam alimentados e vestidos como guardas daquele do templo, eles foram receber as ordens de serviço, né? E depois, todos e aí depois os prisioneiros, entre eles seu Tranca-Ruas, foram levados por um subsolo, né? Quando o senhor Tranca-Ruas chegou lá, ele viu que Chelsea estava presa, viu os guardas, entre eles o seu amigo Lafeche, né? E os outros comandantes, inclusive as suas filhas, que foram levadas como reféns, todos eles estavam no mesmo espaço. Nesse momento, gente, aí começa um tormento. Por quê? Ele fala assim: Refeche é o nome disfarçado, né, do amigo dele. Há quanto tempo teus comandados não tocam numa mulher? Ele fala: ixi, não, nem me lembro mais. Ele fala: o que acha daquelas ali? Apontou para as filhas do seu Tranca-Ruas. Ele fala: ah, elas estão maltratadas, mas até que são atraentes. Ele fala: depois que arrancarmos dessa daqui o que queremos, você pode levar elas para sua diversão pessoal. Então, eles estavam no meio de um fogo cruzado ali. Ele estava disfarçado, estava lá as filhas aprisionadas, e nisso chega o tal do Mago da Morte, tá? Que é o mago que serve diretamente a essa divindade trevosa. Então, quando esse mago chega, ele chega segurando uma serpente enorme no seu braço, todo mundo se ajoelha, né? E aí ele percebe, né, que esse mago, que Laribor serve a esse mago da morte. Só que esse mago da morte, quando ele entra, e nisso, gente, eles tinham que ficar com os pensamentos extremamente contidos. Por quê? Porque dá para ouvir os pensamentos. Gente, se a gente, em certo grau, tem muita gente que aqui consegue fazer, você imagina nessa época, entende? Então eles tinham que vigiar os pensamentos.
E um MEI, um mago, ele tem que aprender a vigiar os pensamentos e controlar os pensamentos, para não pensar, para não ser ouvido. Isso no plano espiritual é fundamental, ainda mais eles nessa situação. E aí, vou resumir, porque é muito cheio de detalhes, mas quando vocês forem ler o livro, eu vou explicar uma coisa para vocês, por quê? Esse não é o primeiro e nem é o único livro do Rubens Saraceni que ele tem um conteúdo sexual muito forte, tá? Então, eu não é uma crítica, me entendam bem. Mas é assim, tem muitos livros com conteúdo, bastante conteúdo sexual nos livros do Saraceni. Vejam isso como naturalidade. Lembra sempre que eu falo para não se escandalizar. Não, ai meu Deus. Porque se você lê algo desse tipo, que a meu ver é muito técnico, para ilustrar essa história, essa vivência, essa experiência, e você acha isso indecente, você reveja os seus conceitos. Se você não consegue olhar e ler o que está sendo falado nesse livro com neutralidade, observe as suas tendências. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente tem que ser sincero e encarar as nossas trevas. Tenho tendências sexuais desvirtuadas. O que que eu faço? Eu nego? Não, eu não faço, como alguns, né? A gente sabe. Não, eu imagino, não. Em vez de encarar, falar, poxa, eu tenho essa tendência, eu tenho problema, eu preciso de ajuda e de tratamento. Inclusive, eu já vi o vô falar isso, professor, enquanto você não reconhecer que você tem um problema, eu não posso fazer nada por você. Eu não posso te tratar, porque você não reconhece o problema, você nega, entende? Então, eu falo isso assim, gente, eu estou falando que é um conteúdo, porque ele vai descrever aqui, ele faz um teste, esse mago da morte, ele faz um teste com o Laferche, o amigo de Tranca-Ruas, e é um teste assim, ele usa uns termos bem assim suaves, mas na verdade ele está falando de coisas pesadas. O que que ele faz? Ele fala, olha, você, né, o Referche lá, que ele sabe, você é famoso por conseguir as coisas que você precisa, né, por intermédio do seu negativo. Só que quando ele fala em negativo, ele está falando do órgão sexual do Referche, entende? Então ele usa aqui um termo, ele fala, olha, ou você deixa, né, se fala para Celcha, ele está tentando extrair o mistério, as habilidades ancestrais dela. E ele fala, ou você se deixa hipnotizar, né? Ou a gente vai judiar das suas filhas, ou eu vou te dar para te comer para as cobras, para as serpentes. Eles começam a atormentá-lo de várias formas. Quando ela não cede, esse mago da morte fala para o amigo do tranca-rua, fala, ô, Refresh, fiquei sabendo que você tem um negativo muito forte. E com esse negativo, você consegue extrair qualquer segredo de qualquer pessoa. Só que quando ele fala, e ele vai descrevendo, quando ele está falando do negativo, ele está falando do ato sexual. Então, quer dizer que aquele MEI disfarçado, ele tem um poder sexual tão grande, inclusive ele fala até da descrição do membro dele, né? Que é um membro muito avantajado, absurdo, e ele consegue ter pelo ato sexual, é uma violência tão grande, que é pior que uma tortura, que ele consegue extrair os segredos desse que ele precisava retirar. Só que ele fala para fazer isso na frente de todo mundo. Ele fala, dispa-se, tire sua roupa e mostre o seu negativo para todo mundo. Quando ele fala negativo, ele está falando do membro masculino. Então, pensa na situação. E o tranca-ruas lá, sabendo de tudo, o mago da morte, o Laribor, na frente dele, testando, falou, ó, extrai da Celcha, pedindo para estuprar a mulher dele na frente dele e as filhas. Olha a situação que esse espírito enfrenta. Todos eles, né? Os dois, esse que está disfarçado, que ele não tem para onde correr. E ainda o mago da morte falou assim: ei, se você não falhar na sua missão, as minhas serpentes vão te picar. Ou seja, eu ia morrer. Então, olha a sinuca de bico que esse povo fica. Só que ele, Lafayette, muito esperto, ele falou assim: ah, mas
essas daí, falo com a Celcha, né, das filhas, falo assim, ah, então tão maltratado, assustado, isso aí vai anular, isso aí vai enfraquecer o meu negativo, ou seja, vai me broxar. É isso que ele está falando. Ele fala com tipo de umas palavras diferentes, é todo assim, é bem, vamos dizer assim, bem trabalhado para não ser uma coisa expositiva, mas é desse cunho. Entendam isso, né? Então ele disse para não, elas são muito tratadas. Eu vou mostrar para vocês o poder do meu negativo, mas eu quero escolher a minha companhia, né? Aí o mago da morte falou assim: ah, então tá, quem que você quer? Ele falou: ah, eu quero a serva que serviu o meu jantar, que já era uma outra meio infiltrada, capaz de suportar aquela energia que receberia. Porque ele não dá muita descrição, mas pelo que fala, é uma energia tão forte, né, que poderia acabar com a pessoa no ato sexual. Vocês entendem do que está sendo falado? Então, ele escolhe e fala, ah, eu quero a outra, né? Ah, eu falei, então tá bom, mas depois você vai ter que extrair o mistério dela, por intermédio da violência sexual. Então, quando ele se refere agora, lá atrás no livro, quando Laferte diz que ele teve que conscientemente libertar o seu negativo, então, na verdade, ele quis dizer que conscientemente, para poder se infiltrar e cumprir essas lições, ele teve que libertar racionalmente a sua energia sexual de forma negativa. E isso, gente, esse espírito para fazer isso sem se perder, precisa ter um equilíbrio muito grande. Porque um dos aspectos mais fáceis para o espírito se perder é na sexualidade. É muito fácil, tá? Então é muito difícil lidar com energia sexual negativada, né? Desequilibrada, brutalizada, como ele descreve aqui. Mas ele teve que fazer isso para poder se infiltrar e cumprir uma missão. Ele está cumprindo uma missão de algum, entende? Então, olha os mecanismos que a espiritualidade se utiliza. Então, ele faz todo esse rodeio lá, né? Faz dessa serva lá, tudo mais, da escrava, né? Finge que é escrava, e ele só que isso na frente de todo mundo. E só que enquanto ele estava fazendo isso, Tranca-Ruas e ele observavam que Laribor se alimentava com prazer sexual de observar esse tipo de coisa. Ou seja, o prazer dele era observar as mulheres sendo, mulheres e homens também depois, tá, gente? É mulheres e homens sendo estuprados. Então ele já observa as afinidades e as fraquezas daqueles espíritos trevosos. Entende? Então, aquilo tudo teve uma serventia para os dois aprenderem a lidar e para poder derrotar aqueles dois, né? Ele até coloca Meir Laresh, que é o seu Tranca-Ruas, assistia àquela prova sem piscar os olhos, de tão tenso que estava. Então, se de um lado a ideia de ter sua amada Celcha e suas três filhas entregues ao portador de tão poderoso negativo, que a gente já sabe o que é, o assustava, mas do outro torcia para que ele fosse mesmo o senhor do seu negativo, pois se falhasse, suas filhas seriam picadas e mortas dentro de poucos minutos. Ele não tinha para onde correr, estava numa situação ali de, né, ou era estuprado ou morria, né? Então, Lafayette conseguiu executar essa prova, né, de cunho sexual, e se por hora ele afastou a morte da sua esposa e filhas, por outro, elas também teriam de prová-lo, porque era outra condição, que ele teria de extrair dela, da Celcha, todos os seus segredos, todos os seus mistérios, dessa forma, por estupro. Então, ele estava num mata-mata ali, né? E ele sabia que Lafeche mataria até um aliado se assim a sua missão exigisse. Ou seja, ele faria qualquer coisa para cumprir a sua missão. Ele é um espírito extremamente belicoso, né? Que está voltado, obstinado para cumprir a sua missão, né? Tanto que até o Elixir ele tomou para poder manter a missão e controlar. Então, só que o que eles percebem? Laribor e seu comandante ficaram com inveja de Lafeche.
e planejaram matá-los depois que o mago caído, o mago da morte, se cansasse dele, porque Lafayette, com aquela, né, aquele membro sexual avantajado, aquela força sexual descomunal, era uma atração prazerosa, ele gostava de ver o outro, né, o Lafayette agir. Então, o mago gostou dele lá, falou, fica aí para minha diversão, eu quero ver ele atuando, né? E aí, Laribor diz para o seu Tranca-Ruas, ele fala assim, agora eu vou conseguir o mistério de vocês dois, tanto o seu quanto dela. Ele fala, mas para que que você precisa dos nossos mistérios negativos? Você já tem tanto poder, Laribor. Ele fala, eu não preciso do mistério de ninguém, né? Quem os quer é o poderoso mago da morte, que em posse deles, dos negativos, dos poderes deles, vai dominar o acesso às dimensões negativas poderosas, dos quais retirará via magia seres poderosos que o servirão por toda a eternidade, tornando o mais poderoso dos seres negativos. Então, ele queria extrair o poder e o conhecimento desses magos, que ele e ela eram magos, né, ancestrais, para poder trazer outras criaturas poderosas para servi-los, né? Então ele fala assim: não serão nossos mistérios negativos que vos facultarão isso, Laribor. Ele fala, sim, o seu negativo, aí ele explica, porque nem o Francarrua sabe direito o poder que ele tem, mas os outros magos já sabiam. Ele fala: o teu negativo é capaz de paralisar outros negativos. E Celcha é capaz de voltá-los naturalmente contra quem os ativou. Então, eles tinham poderes muito específicos, né? Vós vêm sendo procurados há anos por todos os magos negativos. Então, ele explicou, inclusive, ele falou assim, as suas filhas, depois de sacrificadas, elas vão ser aprisionadas numa dimensão tão horrorosa que eu vou te mostrar. E você vai fazer o que eu quiser. Ou seja, ele, além de sacrificar as filhas do Tranca-Ruas, ele ia aprisionar elas em uma dimensão espiritual que elas iam sofrer tanto que quando ele visse, lembra lá das telas, ele conseguia ver, né? Quando ele visse, ele ia fazer qualquer coisa para livrar as filhas do sofrimento. Então ele ia sacrificar para poder chantagear o Tranca-Ruas ainda depois, né? Aí ele explica, né? Fala assim, essa divindade negativa, ela se alimenta do sangue humano, Laresh. O sangue a vitaliza e torna mais poderosa e obediente ao poderoso mago da morte, né? Aí ele explica, né? Ele fala, não, mas eu prefiro morrer, ter que conviver com vocês e tal. Mas, infelizmente, ele está numa sinuca de bico. Temos que esperar as cenas dos próximos capítulos. Vou fazer igual uma novela, vou cortar bem aí. Leiam, quando vocês estiverem lendo o livro, leiam tudo isso para vocês entenderem. Ele usa uma linguagem muito metafórica, né? Para não expor até ficar uma linguagem muito sexual, ele fala dessa linguagem metafórica, né? É um livro que vai ter muita figura sexual. Sempre vejam isso com olhos de neutralidade. É para fins didáticos. Pensem igual uma aula de ciências para explicar a reprodução humana, né? Não se escandalize, nem fiquem sonhando por bem e nem por tendo pesadelo, tá? Porque não é isso. É assim que a gente aprende a observar, né, as nossas tendências, só tendo contato com as coisas, né? Então, é um livro que tem uma carga muito grande de violência. Já falei para vocês que é um livro diferente por causa de todas essas dimensões. Mas esse negócio do cristal, quando eu vi, gente, vê, é um vídeo não é nem muito comprido, mas ele dá a fonte, dá o cientista que comprovou, né, essa teoria. E isso, vejam com atenção para vocês, não que exatamente, mas é algo que está relacionado com o nosso livro, porque ele vai muito, né, para dentro dos quartos, para outras dimensões. Vejam isso,
para ir abrindo a cabeça. Eu falo isso por mim também. Eu procuro não manter a minha cabeça muito isolada. E também, gente, não é para ficar só nisso, porque senão a gente fica só nas outras dimensões e se abstrai da vida. Não é para abstrair da vida. Isso aí são coisas para abrir a nossa mente de que há muito mais do que a gente pode imaginar. Mas o nosso dia a dia aqui, ó, a nossa coisa mais simples é a coisa mais difícil de fazer e a mais importante. De conseguir cumprir a nossa missão, a nossa missão aqui, nesse momento, nessa encarnação, vixe, a gente já está num lucro tremendo. Qual que é a nossa missão? Ai, vó, a vó ensina. É ser feliz, meu povo. Nossa missão não é salvar o mundo, não é ser farol de luz, coisa nenhuma, gente. Xingar. Não é ser farol de luz, coisa nenhuma. É ser feliz. Quando você é feliz, você irradia isso para os outros, é automático. Isso, quando você está feliz, gente, você espalha felicidade. Boas ações, boas atitudes, boa vibração. É uma decorrência. Fazer o bem para os outros é uma consequência do estar bem, feliz e equilibrado. Então, a gente busca primeiro estar feliz. A consequência vai ser fazer os outros que estão à nossa volta felizes, tá? Só fixem no plano que é ser feliz. Fixa nesse plano que é bem simples, o resto a gente corre atrás, tá bom? Não se percam, não se percam nas distrações da vida de encarnado. A vida de encarnado é cheia de distrações o tempo inteiro. É o boleto para pagar, é o filho que está com problema, é uma doença, é o medo do futuro, é o medo da política. A gente se distrai o tempo inteiro da nossa missão, que é ser feliz. E quando a gente para pensar de verdade, a gente precisa de muito pouco para ser feliz. Muito pouco. Não estou dizendo isso para você se conformar com a pobreza. Eu estou dizendo que tudo que a gente precisa é bem pouco. O que a gente puder desenvolver a mais, melhor, é só crescimento, mas a gente não precisa de muito para ser feliz. O duro é lembrar disso, né, gente? Haja vela, né? Porque eu só lembro é quando a gente para na frente da vela ou na frente dos bois, das vozes, dos nossos guias, que a gente tem esse refresca a nossa memória de que a gente está aqui para as coisas serem mais simples, menos complicadas. Eu espero que todos fiquem bem, todos fiquem em paz, todos tenham força e coragem para enfrentar as suas batalhas, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais, mas muito mais, meus filhos. Eu desejo a vocês esperança, porque a Umbanda é uma religião de esperança. Esperança de que eu vou conseguir vencer, de que eu vou conseguir encarar esse sofrimento de uma outra forma, eu vou encarar essa doença, essa dificuldade, essa pessoa que é uma pedra no sapato na minha vida de outra forma, para a gente ir vencendo. Vencer não quer dizer que você vai eliminar o problema da sua vida. Vai olhar para esse problema de uma outra forma, que ele não se torne o centro das atenções da sua existência. Aí ele deixa de ser o grande problema e se torna apenas um dos tantos que nós temos. É a forma de ver o problema. Isso acalma muito o nosso ser, o nosso íntimo. Bom, fiquem todos com a paz de nosso Pai Oxalá e nós nos vemos no estudo na próxima semana, tá? Saravá.